Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando aí um tema hoje muito especial. A gente vai falar de como fazer, né, inserção de dados de forma automatizada, de forma simples e facilitada, usando ODBC no SQL Server. Bom, dando um overview para vocês, muitas das vezes que eu falei para vocês aqui de conectividade, de integração, falei muito também de boas práticas. Uma das boas práticas que a gente leva muito em consideração, principalmente quando trabalhar com BI, com integração de dados, é que se tenha uma base de dados no SQL Server, no Oracle, não interessa a base de dados, mas que essa base de dados ela seja uma base chamada DWH. O que é o DWH? Um Data Warehouse, né? Ou seja, é um local único onde você centraliza todos os seus dados, todos os seus dados, e através dela você faça uma integração das suas principais tabelas, sejam de tabelas, sejam já de processos já preparados. Aí, como que é o conceito do Data Warehouse, né? Você pode integrar dados do DataSul, do seu sistema de fretes, do seu sistema de RH, se não for HCM, você pode integrar dados do seu CRM, e no seu DWH, você conecta isso com o seu BI. Porém, né, dentro do DataSul, existe hoje uma dificuldade que é a integração desses dados com SQL Server. Existe uma forma fácil, que eu já mostrei aqui para vocês na nossa live, que é o uso da licença Data Server, né? O que é a licença Data Server? A licença Data Server, você compra uma licença da Progress, que custa caro, você tem direito a 5 usuários. Essa licença custa em torno de 15 a 20 mil reais, depende muito. E você programa nativamente dentro do Progress, né? E fazendo espelhamento da base. Isso eu já falei numa live, eu já expliquei isso, já mostrei como é que faz, já mostrei um passo a passo aqui, como é que cria um esquema holder, como que eu faço isso dentro do meu banco de dados Progress. Essa é uma solução muito boa, é uma solução bacana, porém é uma solução cara, porque além de você ter que comprar a licença, você tem que pagar a recorrência dessa licença para Progress, tanto a recorrência mensal como a recorrência anual. Então, isso acaba ficando caro para você manter aí esse ambiente de integração. Aí varia muito da organização, algumas organizações não, né? 15, 20 mil reais aí não é muito dinheiro, mas para algumas organizações, 15 mil reais já é um valor considerável. Sem contar aí, né, a questão que você tem a recorrência, você vai ter que pagar mensalmente e paga anualmente a recorrência da licença. Então, tudo isso custa muito dinheiro. Isso é caro e você tem, né, que manter um contrato com a Progress atualizado e renovar isso a cada versão do Progress. Então, isso que é o grande X da questão, né? Foi para a versão 10, muda. Foi para a versão 11, muda. Versão 12, muda. Daqui uns dias eu vim a versão 13, vamos ter que mudar de novo. Qual que é a solução alternativa a isso? A solução alternativa a isso é utilizarmos uma conexão via ODBC. Então, hoje, né, para que eu uso o SQL Server? Eu posso usar para, eu já falei, da Data Warehouse, do banco DWH, para usar meu BI. Eu posso utilizar para integrar outras aplicações, satélites, em bancos intermediários, onde eu gravo lá no SQL Server e o banco lê essas tabelas, são tabelas intermediárias. Eu posso usar para gravar dados, atualizar dados, em algum outro sistema, mediante um escopo, a um processo previamente definido. Bom, e nesse contexto todo, o que acontece com tudo isso? Se eu não tenho um data server previamente configurado e comprado, de forma que eu consigo espelhar os meus dados do banco SQL Server ou do Oracle dentro do meu banco de dados Progress, usando o esquema Holder, a opção que nos resta, né, uma opção muito boa, que hoje funciona muito bem ainda, é a ODBC. O conceito do ODBC, como é que funciona? Então, hoje, de entender um passo a passo como é que funciona, como é que configura o DBC, lá no SQL, como é que tem que ser, qual que é a dica, né? Qual que é o passo que eu tenho que ter para mim poder ter esse acesso de forma segura. Então, eu vou dar essas dicas para vocês e a gente vai fazer um passo a passo aqui. E no final, eu vou mostrar para vocês uma API validada
pronta, que já funciona hoje, a maioria dos nossos clientes, que a gente faz trabalhos aí de BI, integração com DWH ou com integração com outros sistemas satélites. E essa API já é validada, eu vou mostrar para vocês como é que funciona, vou dar um passo a passo. E essa API, ela vai ficar disponível na plataforma é, da Inova Academia. Então, lembrando a todos que essa live será gravada, ela será disponibilizada para os alunos da Inova Academia. Se você não é aluno, você não terá acesso à gravação dessa live. Você tem todo o direito, você pode chamar seus amigos, você pode assistir ela de forma nativa. E vamos começar aí um pouquinho falando do processo de ODBC. Bom, a primeira pergunta que me falam é o seguinte: André, a ODBC é seguro? Pessoal, se você fizer seguindo aqueles critérios que eu faço agora, é seguro, não tem problema. Ela fica isolada dentro do servidor, né? Ideal que você não faça isso de forma aberta. Você crie uma API que roda um server de preferência, que roda um agente que roda no servidor, para fazer isso, né? Não é legal que você crie isso que roda na máquina dos usuários, né? Então, normalmente, qual que é a arquitetura que a gente utiliza? Eu faço uma API que vai rodar no Pazoe, ou uma API REST, né, que roda no Pazoe, e essa API processa em back-end, lá no servidor onde está rodando o Tomcat, esse processo. Aí é outra pergunta que todo mundo faz. André, no Linux, eu consigo criar um DBC no Linux? Sim, você consegue criar um DBC no Linux, tá? Então, tem um procedimento da própria Microsoft, tem procedimento na internet, que você consegue criar um DBC no Linux e você consegue fazer a conexão do seu banco de dados, a conexão do SQL Server, mesmo que seja no Linux, tá? Aí tem alguns requisitos, não vou falar isso na live de hoje, mas é possível você conectar o seu banco de dados SQL Server mesmo no Linux. Qual que é o requisito, né? É, Você tem que estar no servidor que roda o PSOE, quando você vai rodar um server. Se você vai rodar uma máquina Windows, vai ficar um agente ali executando, esse agente você pode usar uma DBC local na máquina Windows mesmo, mas de preferência centralizado, né? Esse conceito de ficar criando DBC em toda máquina, em máquina do usuário, não é legal. Por dois motivos. Primeiro, que você vai expor uma senha ali de acesso a seu banco de dados numa máquina do usuário que não é uma máquina segura, numa máquina protegida. Então, não é uma boa prática. Esse é um primeiro requisito. Um outro requisito é a questão das mudanças, né? Toda vez o usuário muda a máquina, aí muda de usuário, aí loga para outra máquina, aí o cara tem que sentar na máquina A, na máquina B, aí tem que ter para o usuário 1, usuário 2. Então, isso dá muito trabalho, dá muita gestão. Então, eu ficar criando DBC em máquina de usuário não dá certo. Então, quando eu penso em partir para um projeto que utiliza uma integração via DBC, a primeira coisa que vem na sua cabeça tem que ser centralizada rodando um server. Aí você fala, nossa, André, mas como isso é possível? O usuário vai estar lá na máquina de faturamento, o usuário vai estar lá na tela de pedidos e ele vai ter que integrar o meu processo. Como que ele vai fazer isso? Então, quem assistiu às nossas lives, quando eu falei integração, rodar API on server, usando o PSOE, então eu já expliquei isso. Quem já fez nossos treinamentos de APIs REST, que você pode ter uma API REST, e roda essa API lá on server, também já sabe isso. Então é um processo muito simples. Ah, mas qual que é a última? Se eu não quero rodar uma API on server, se eu não quero rodar a aplicação via API REST, qual que é as outras opções que tem? O RPW, ou rodo via RPW, ou eu crio um agente, um arquivo .p, que conecta no banco, autentica aqui as variáveis de ambiente, roda lá no servidor, fica um agentezinho rodando, é outra opção. André, mas não é online. Eu integro o DWH, eu não posso, não é online. Como que eu faço isso? Aí, pessoal, é outro conceito que é muito importante, que muita pouca gente não utiliza, que é o conceito de filas, né? Não é viável, né? Não é boa prática você pegar, colocar uma trilha no banco de dados Progress ou fazer uma API, que no momento que ocorre a atualização do registro, ele vai lá direto no SQL Server e grava no banco. Por que não é boa prática? Isso pode gerar inconsistências, pode falhar, isso gera lentidão no processo, porque a gravação do SQL Server é um pouquinho mais lenta que o processo de gravação no banco
programa, né, no banco aí local. Então, tudo isso não é boa prática. Boa prática é, eu vou gerar uma fila e um agente ou uma outra API, ela vai rodar no meu servidor, seja via um server, uma API que roda um server ali no meu PESOE, ou uma API REST, que vai processar, ou um agente vai ficar rodando ali no meu servidor, que vai processar essa fila e vai gravar os dados no meu SQL Server. André, mas eu tenho uma aplicação aqui que eu preciso gravar direto. Tem que medir muito bem, tem que entender os impactos e tem que entender como isso vai funcionar. Eu já vi pessoas criar, inclusive, uma trigger, né, que vai lá direto no SQL Server, o cara gravou, vai lá e grava o registro. Não recomendo. Isso gera inconsistência no seu banco de dados, falha a conexão com a DBC, falha por timeout, falha por erro do SQL Server, falha porque a rede está lenta, falha por um monte de motivos. E falhou, você vai ter uma inconsistência no seu banco de dados, sua transação pode ficar incompleta, pode gerar um erro desconhecido e você pode gerar um problema no seu ambiente. Então, quando eu vou trabalhar com integração, eu tenho que ter muitos cuidados, alguns critérios para que eu não gere um problema para meu ambiente. Então, vou começar a trabalhar, vou começar a integrar. O DBC funciona? Funciona. A ODBC ela é performática? Ela é performática. Tem alguns limites, que eu vou falar hoje, né? Tem alguns limites de buffer, de tamanho de registro, tem algumas limitaçõezinhas que eu tenho que ter cuidado, mas funciona muito bem, inclusive é performático. Eu trabalho aí em alguns clientes, a gente integra milhões de registros aí por mês, milhares chega de quase 1 milhão de registros às vezes, por dia, né? Dependendo do que a gente está integrando, e esses integram com uma velocidade muito boa. Então, hoje, ainda o processo é muito performático. E aí, o que nós temos que entender agora? Legal, então, já defini minha estratégia. Eu sei que eu tenho que rodar o programa um server, não vou criar uma aplicação local na máquina do usuário que vai bater lá na ODBC, que vai mandar dados para o SQL. A minha aplicação, mas o usuário precisa disparar e receber, não tem problema, o usuário vai disparar uma queue. O que é uma queue? É uma fila, né? E essa fila, ela vai ser processada posteriormente por um agente ou uma API que vai rodar tanto no RPW ou numa aplicação que você desenvolveu o local rodando ali com "-p", rodando numa janelinha, enfim, ou numa tarefa agendada, não interessa. Importante é que você vai processar isso posteriormente, né? Jamais online, tá? Isso é por questão de segurança, questão de boas práticas. Salvo, né, algum caso que você tem que bater lá no banco SQL, você tem que garantir a integridade, você não pode gravar o seu registro no Progress se aquela informação não existir no SQL. Eu tenho que consultar o dado lá, porque se não tiver o dado, eu vou dar um select, se não tiver o dado aí, eu não vou processar minha transação. Aí, nesses casos, tudo bem, é um caso que é viável, é um caso que eu preciso fazer uma validação, preciso fazer verificação dos dados, ou algum caso, por exemplo, já vi muito caso, eu estou fazendo um processo de frete, preciso ir lá no GFE e preciso consultar a tabela de preço. Isso tem que ser na hora que eu estou fazendo o faturamento, na hora que eu estou fazendo o meu pedido. Eu preciso consultar uma fatura, isso tem que ser online. Aí não tem problema, tá? Aí eu posso fazer online, porque vai bater, é claro, tem que ter as boas partes de programação, criar, isolar uma transação, fazer a verificação primeiro, bateu, voltou, deu o retorno, valida o retorno, retornou a fatura que eu queria, ou a fatura está liberada, ou a fatura não está liberada, ou já tem um processo de frete emitido, já tem um conhecimento de frete, não tem, principalmente quando eu tenho um processo de emissão de notas. Então, eu posso fazer aí uma série de integrações de forma online, desde, né, que não seja gravação de grande quantidade de dados. Então, por isso que eu falo, eu tenho muito bem que avaliar o contexto, para a gente não falar assim, isso é uma verdade absoluta. Tem uma série de contextos que temos que avaliar. Quando eu falo que tem que fazer de forma processualmente, usando fila, eu estou falando integrações de registro com a base de dados DWH, onde vou integrar um ou mais registros de um processo de integração de dados baseados aí em manipulação e inserção de dados aí pelo usuário e pelo próprio sistema. Muito bem. Muito boa noite, né? Quem chegou aí agora, nossas pessoas que acabaram de conectar. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Lembrando, pessoal, nossa live de quarta-feira é gratuita.
O nossa live ela é gravada, ela fica disponível para todos os membros da Nova Academia. Quem não é membro não tem direito a acesso à live. O fonte dessa live, que é um fonte que eu vou mostrar, que é uma fonte muito bacana, é uma API que nós desenvolvemos. Vou passar para o passo a passo, vou explicar como é que ela funciona, que ela faz a integração de forma dinâmica com a SQL Server. Então eu não preciso recriar essa procedura. Eu só vou usar ela, está pronta. Eu passo a temp table, ela recebe uma temp table, ela converte a temp table de forma automática para um insert ou para um update e automaticamente ela insere os dados. Aí dá para fazer por select, dá para fazer e faz um monte de coisa. Então é um processo muito bacana. Vou mostrar isso para vocês e a gente vai disponibilizar essa API no nosso ambiente. Lembrando que essa API é uma API homologada, ela já é utilizada aí em um monte de clientes, um monte de integração. A gente vai disponibilizar ela de graça lá na plataforma Inova Academia, tá? Por que é legal? Aqui tem todas as questões de erros. Um dos problemas hoje que a gente tem com o DBC, limite de tamanho de buffer. Limite de tamanho de buffer. Então, eu não posso mandar um registro por vez para meu DBC. Porque se eu mudar um registro por vez, o que vai acontecer? Fica muito lento. Eu tenho que mandar sempre em lotes de registro. Então, por exemplo, vou integrar o cadastro de itens, né, no meu banco DWH. Então, vamos pegar um processo prático. Como é que funciona? Eu crio uma fila, né? Toda hora que cadastro um item, altero um item, vai gerando uma fila. Então, um item, dois itens, três itens, quatro itens, cinco itens. E aí o meu agente vai integrar esses itens, né? 15, 20 itens, ele vai integrar isso no meu SQL Server. Porque ele vai integrar um registro por vez? Não. Por que não? Porque cada vez que ele estabelece uma conexão, que ele faz um processo de I/O com o SQL Server, até estabelecer todo o enlace de conexão, isso é demorado, isso é lento. Então, a sua integração ela vai ficar extremamente lenta. Por outro lado, eu não posso mandar um número muito grande de registros, porque a ODBC, a conexão ODBC, o drive ODBC, tem um buffer limite, buffer máximo, que ele estabelece de bytes que ele consegue transferir por cada I/O, né? Por cada processo. Cada vez que eu executo ali uma cláusula ali, passo um request ali para meu drive ODBC, ele tem um limite de buffer. Então, tem que controlar isso, tem que limitar isso, de forma que eu não estoure o tamanho desse buffer e automaticamente eu não consiga fazer a integração. Isso é um processo natural, é um problema, inclusive, da ODBC, que eu tenho esse limite, né? Tem um buffer máximo, eu tenho um tamanho máximo de bytes que eu posso trafegar, e eu consigo gerenciar isso de uma forma muito tranquila, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Então, beleza. Como que eu começo a trabalhar com a ODBC? Primeira coisa, né? Eu tenho que ter claro qual que é meu escopo, o que eu preciso integrar, onde eu vou integrar. Hoje eu vou trabalhar um caso com vocês aqui, que é um caso muito utilizado, que utiliza em muitos lugares, tem muitos clientes. E é o quê? A integração, normalmente um banco DWH, que é um Data Warehouse, né? Um banco centralizado de informações, provavelmente você integrar aí com o seu BI, integrar aí com sua aplicação de Business Intelligence. Já falei sobre isso, sobre as práticas, o que tem o WH. Agora não vou repetir isso aqui, mas tem outras lives que a gente fala sobre isso, tá bom? Bom, primeiro ponto. Como, né, a gente começa? Primeira coisa, quando eu vou começar a conectar um ODBC, uma conexão, eu tenho que ter uma ODBC configurada, né? E aí, configurada, eu estou falando do quê? Eu estou falando de ter um acesso já pré-configurado para a minha base SQL Server. Então, qual que é o meu X da questão? Deixa eu só fechar umas telas que ficaram abertas aqui. Qual que é o meu X da questão? Então, qual que é o X da questão? Então, primeira coisa, né? Eu preciso ter acesso a um banco SQL Server. Eu preciso saber qual base que eu vou acessar. No nosso caso, aqui é uma base chamada DB Data Warehouse, né? DB DWH é Data Warehouse, é uma abreviação. E aí eu tenho que ter, né, uma semântica dos meus dados. O segundo ponto que você precisa ter é um usuário com acesso a essa base. Aí vem aquela pergunta de sempre, André, para mim fazer a integração, a conexão da minha DBC, eu vou usar um usuário SA,
eu tenho que usar um DBA, né, do meu banco de dados SQL? Pessoal, por boa prática, a resposta é não. Eu tenho que usar normalmente, né, por questão de segurança, sempre um usuário limitado, né? Se ele tem acesso a todas as tabelas do banco, ótimo. Se ele tiver acesso a algumas tabelas, esse usuário vai ter acesso de gravação ou de leitura somente. Ah, mas não vou ler, vou só gravar. Vou só, eu não vou gravar, vou só ler. Então, ele vai ter acesso só de leitura. Se ele tem que gravar, deletar, então eu tenho que garantir que os acessos desse usuário estejam limitados ao que ele possa fazer. DBA, né? Jamais. Por quê? Um DBA, né? Ele tem que ter acesso apenas a criar, editar, listar registro, porque ele não pode alterar o banco, ele não pode alterar um campo, ele não pode alterar uma história de procedure, ele não pode alterar uma function, ele não pode alterar elementos do banco. Então tem que ter muito cuidado quando eu dou acessos de SA, principalmente para drivers do EBC. Não é uma boa prática. Primeira questão é essa: jamais libere acesso a SA. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar um usuário, né? Ou você, ou DBA, quem tiver acesso, tem que fornecer para você um login. Então, eu já tenho aqui um login que eu criei, chama DWH. O processo de criação de usuário é muito simples, né? Tem uma nova academia aqui também que eu criei, foi de outra live que eu criei. Mas eu posso, é muito simples, criar um usuário, é só dar um new login, e aí eu coloco o nome do login, o user, né? Eu coloco aí nova academia aqui, ó, Inova, por exemplo, né? Coloco meu usuário e senha, vou colocar a senha aqui, calma aí. Aí eu posso colocar ou não uma senha forte, aí é questão de política, e aqui eu vou definir qual que é a base default, né? Que ele vai acessar, nesse caso minha base é DWH, e deixo configurado os acessos, tudo bonitinho. Então, se eu fosse configurar um usuário básico aqui, sem me preocupar com permissão, o que eu teria que fazer? Basicamente, vou escolher o banco que eu quero liberar, que no caso aqui é o DWH, deixa eu achar ele aqui, DWH está aqui. Eu vou vir aqui em Server Role, não preciso mexer. Aqui User Map, né? Eu vou falar que ele vai mapear o meu banco, né? Qual banco ele vai ter acesso, por causa eu tenho vários bancos, vai ter acesso a esse banco. O esquema, né? Default esquema. Aí, questão de esquema, tem que falar com DBA, porque eu posso criar esquema de banco com permissões exclusivas. Inclusive, ele pode ter um esquema, uma regra, uma Huller, né, de um esquema que tem acesso já exclusivo só para leitura ou só para leitura e gravação, que não tem acesso aos objetos DML, né, do meu banco de dados. Então, mas aqui, como não estou preocupado com isso agora, eu vou colocar aqui como DBO, que é o DBA, né, o esquema padrão. Mas lembrando que se eu for criar isso no meu produção, eu vou fazer isso de um processo padrão, eu tenho que ter cuidado aí na questão de quais acesso e tudo mais. André, eu vou falar que ele é DBA, né? Normalmente não, tá? Eu não posso colocar ele como DBA. O DBA, né, é um acesso que eu vou dar, que ele é o dono do banco, né? Então, eu tenho acesso full a criar objetos, excluir, mudar tabelas, mudar regras, enfim, o DBA é muito perigoso. Normalmente não. E é claro, né? Depois você pode editar, né? Você pode editar, colocar regras, você pode fazer uma série de coisas. Não vou mexer nisso aqui agora, porque não é nosso foco, né? Não é aula de DBA, mas dá para você colocar regras não, lá no banco de dados. Você pode selecionar seu banco de dados e mudar dentro do banco de dados as regras, né? Então, aqui é só um exemplo. Vou colocar aqui uma senha, não passou aqui. Nova. É, e aí você vai ter todo o acesso aí principal. Aqui, bom, André, esse jeito que você criou o usuário, está correto? Não. Aqui está tendo acesso a todas as tabelas, está tendo acesso de leitura, gravação, o correto, né? Que vocês entendam dentro do escopo de trabalho de vocês quais as permissões e lá no banco de dados vocês neguem, dentro do banco de dados tem as permissões, vocês neguem e façam o que tem que fazer. Mas não vamos entrar nesse caso aqui agora, tá bom? Segundo ponto, criei meu usuário, já tem um usuário que acessa o meu banco de dados, né? Isso é importante, tem que ter acesso pelo menos, leitura e conexão no meu banco de dados. Já tem essas permissões de conexão, leitura, no mínimo gravação, aí vai depender muito. Eu vou ter que fazer o que agora? Eu vou criar a minha ODBC. A ODBC, pessoal, eu tenho uma coisa importante para falar para vocês. Em algumas versões do Windows, somente o Windows Server 2019, alguns do Windows Server ainda, eu tenho duas versões do DBC. Eu tenho o DBC 64 bits e o DBC 32 bits. Aí, quando eu tenho isso,
no Windows mais novo, no Windows Server mais novo, até no Windows 11, quando eu crio na 64, ele já cria automaticamente o DPC no 32 bits e vice-versa. Aqui no Windows Server 2019, alguns do Windows Server, algumas versões do Windows Server ainda, ele não faz isso automático. Você tem que criar a, a conexão DVC nas duas ODBCs, nos drives 32 bits e nos drives 64 bits. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque dependendo da versão do Progress que estiver rodando, ele vai selecionar ou o ODBC 64 bits ou o ODBC 32 bits. E aí, hora ou outra, você vai ter problema de conexão, porque a versão do Progress está olhando uma versão, um drive diferente de onde você configurou. Por segurança, a dica é: crie a ODBC sempre nas duas instâncias aqui, ou nos drives do Data Source 32 bits e no Data Source 64 bits. Então, muito bem. Como é que funciona? Vou abrir aqui a ODBC, é só clicar, né? Já abri. Tem aqui. Então, veja, vou eliminar isso aqui. Vou eliminar, só para a gente... Ó, vou eliminar aqui, ó. Vou remover. Veja que eu estou criando o DVC 32 bits. Veja que ele aparece aqui a 64 bits, ó. E ele não habilita me configurar. Por quê? Porque ela foi configurada lá nos 64 bits. Se eu abrir a janela 64 bits, vou abrir aqui, ó. ODBC 64 bits. Aqui, ó, ele deixa eu configurar. Bom, pessoal, outra coisa importante que muita gente não sabe. Eu tenho User Data Source Name e System Data Source Name. Qual que é a diferença entre esse e outro? Entre essas duas abas. Quando eu crio, né, a minha ODBC em System Data Source Name, ela fica disponível para qualquer usuário da máquina. Isso é um caso clássico de terminais server. Acontece muito. Às vezes, eu coloco o administrador, ela cria aqui no user DSN. O que vai acontecer? Aquela ODBC fica disponível somente para o usuário corrente. Então, se eu logar com outro login, com outro usuário, ele não terá acesso, não conseguirá enxergar aquela ODBC, aquele data source name. Então, isso é muito importante, eu tenho que ter esse conceito. Então, normalmente, para não ter problema com o usuário, se eu loguei com o administrador, se eu loguei com o usuário local, qual que é a boa prática? Use sempre o System DSN. Qual que é o ponto de partida aqui, né? O ponto de partida aqui é que eu tenho que é, deixar muito bem definido, né? Se eu estou utilizando 32, 64, qual o drive que eu estou usando e, na dúvida, eu crio nos dois, tá? Então, esse é o X. Para não ter erro, crio nos dois. Crio no 32 e crio no 64 para a gente não ter problema. Então, vou fazer, ó, eu já tenho o drive aqui, 64 bits criado, eu vou fazer, né, uma criação, vou fazer a conexão vou fazer a conexão aqui do 32 bits. Então como é que funciona? Então, vou vir aqui, eu vou dar um ADD, né, lembrando que nós estamos conectando uma base de dados, né, do SQL Server, para fazer a inserção no SQL Server. Eu também, né, já falei em outra live, a gente conectando uma base Progress para conectar isso, né, de outro ambiente, né? Então, tem as duas mãos. Eu tenho a mão Progress SQL e eu posso fazer o contrário. Posso criar um DBC do Progress, né, conectando no SQL, tá? Então, são duas mãos. Sobre a questão do Progress, que o Rafael está perguntando aqui, vai chegar a conectar com o Progress? Sim, Rafael, vai chegar nesse contexto, sim, o Progress conecta com a DVC e eu vou mostrar para ele como é que faz isso, todo o processo. Numa outra live depois, a gente vai falar ao contrário, vai criar um processo aqui ao contrário, que a gente vai criar uma DVC do Progress e a gente vai usar aí uma aplicaçãozinha SQL, uma aplicação externa para a gente conectar no Progress ali e pegar esse dado. Então, tem essas duas mãos, tem que estar sempre claro isso. Bom, primeiro ponto, né? Estou aqui na minha System DSN, vou criar o meu ODBC. Então, como é que eu faço isso? Primeiro ponto. Primeiro ponto, eu vou, né, escolher aqui o meu cliente, né? Isso que é importante, pessoal, porque às vezes a gente tem mais de uma opção, né, aqui. Então, lembrando, né, se eu tenho o drive DPC do Progress instalado
eu já tenho que ele aparece o Progress OpenEdge 12.8 Drive. Até uma dúvida que o pessoal estava lá no grupo, falou, pessoal, o Drive, se o Drive UDBC não aparecer aqui, né? Como que eu faço? Não tem problema, tá? Eu posso instalar isso manualmente. Dentro do Progress, né? Tem uma dica. Dentro do Progress, eu tenho a instalação do meu ODBC. Então, aqui, ó, tem a pastinha ODBC, e aqui dentro do DBC, não, tô no Progress errado. Calma aí, deixa eu ver. Opa, aqui não, tô no Progress 11, calma aí, no E, calma aí. E Progress, tem que ser Progress Full para ter isso. Progress, DLC, deixa eu ver aqui, ODBC. Deixa eu ver se eu tô usando um pouquinho. ODBC. Outra ODBC, calma aí, só um minutinho. Fechar a pastinha aqui. Deixa eu ver se eu tô. Só procurar aqui, ó. Tem normalmente o instalador do ODBC aqui, tá? ODBC. Deixa eu procurando aqui que a gente já volta aqui. Então, normalmente tem um instalador dentro da Progress. Uma outra forma que eu tenho para instalar o Drive, eu posso instalar o Net Setup. Ali tem um Client Network, né? Ó, essa aqui é o ODBC Setup, aqui, achei, ó. Ó, vou dar um Op File Location, né? Então, o que que é esse cara aqui, ó? Ó, eu tenho aqui, ó, DLC 1222, ó, install ODBC. Então, o que que é isso daqui, né? É um client que ele já vem para você aí. Se por algum motivo eu não achar, né, esse drive, ele tem aí um instalador. Então, você pode vir aqui direto do meu diretório aqui, ó. O DBC tem outros, né, outros instaladores, outros drives aqui, mas o DBC está aqui. Você pode instalar esse ODBC aqui em qualquer máquina, tá? Então, você pode instalar isso em qualquer máquina, Windows, ele vai funcionar. Então, precisar de um drive ODBC para Linux, né? Aí tem que buscar na internet, eu consigo buscar na internet, tem disponível também para Linux o driver DBC do Progress, né? Então tem que ir atrás disso daí. Bom, de qualquer forma, é aqui que eu instalo. Então a gente vai aprender numa próxima live, na live seguinte, a configurar esse processo aqui para o Progress, né? A gente vai pegar um driver DBC do Progress. Ah, André, não aparece aqui. Se não aparece o driver DBC do Progress, é porque não está instalado o drive. Da mesma forma, o SQL Server ele tem vários drives, né? Os vários drives. André, qual que você indica utilizar? Eu indico utilizar sempre o Native Client. Por que o Native Client? Esse, né, é o drive nativo, é o drive que ele é mais compatível com o processo de ADBC. Então, eu sempre vou escolher o Native Client. Se não tiver esse drive, posso usar outro, posso pegar outro, mas o correto, né? Eu sempre vou usar o SQL Server Native Client, que ele é o mais recomendado, né? Para o meu processo de conexão para o DBC, ok? Então, criei aqui, vou pegar meu SQL Server Native Client, vou dar um Finish. Então, eu começo meu processo aqui de conexão. Primeiramente, vou dar um nome para o meu Data Source Name, né? Meu Data Source Name é DS, Data Source, underline, vou chamar aqui DWH. Aí você fala, nossa, André, mas já tem esse dataset, esse name? Tem no 64 bits, né? Eu estou no meu 32 bits. Então, o que eu vou fazer, né? Então, se eu estou configurando por 32 bits, eu posso configurar, vou ter que cancelar aqui de novo, para ter certeza que eu cliquei aqui, ó, no 32 bits, vou adicionar no meu 32 bits. Então, ó, de novo, vou fazer aqui, ó, 64, vou escolher aqui meu SQL Server Native Client, e vou dar um finish. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou colocar o data source name, ds, underline, dwh, descrição, né? SQL data, né? Warehouse, né? Que é meu banco de dados, data warehouse. Beleza? Aqui, meu servidor, se eu já sei minha instância do SQL, eu posso colocar direto, no caso aqui, meus Zeus, né? Ou se algumas redes eles descobrem, né? Se eu clicar aqui, eles listam meus servidores, aí vai depender muito de DNS, algumas questões. Ó, veja que eu cliquei e estou não respondendo, porque às vezes eu fico com dificuldade de resolver ou não. Agora respondeu, ó, voltou os Zeus aqui para mim. Muito bem, aí vou dar um next. Então veja que ele passou. Eu falo como que eu quero autenticar. Eu tenho duas formas de autenticar nessa questão. Eu autentico com o Windows, que normalmente não é recomendado, e a gente vai autenticar usando o SQL Server Authentication. Basicamente, o que eu vou colocar aqui? Esse usuário que eu acabei de criar aqui, né? Ou esse, né? Ou esse daqui, tanto faz, né? É um usuário que eu acabei de criar.
Então, eu vou usar o meu usuário para poder conectar. André, vou usar o SA? Não. Vou usar o administrador? Não, jamais. Por quê? Porque eu vou expor a minha senha dentro do meu drive ADBC do Windows. E isso é passivo de vulnerabilidades, né? Então, ó, jamais use o administrator ou use o SA. Sempre tenha um serviço, um usuário local. Isso vale não só para o SQL, mas vale para outros, né, tipo de implementação. Então, muito bem, criei meu usuário, vou usar esse usuário aqui mesmo, que eu sei a senha dele. Então, login aqui é o DWH, eu já criei, e vou colocar a minha senha aqui. Muito bem, vou dar um next. Aqui ele pergunta uma coisa importante. Eu tenho que mudar, né, para mim definir, para ele conectar na minha base, qual base de dados que ele vai fazer a conexão por default. Então é importante eu dar um change e eu vou falar que eu quero o meu banco de dados, que é o DB-DWH, está aqui. O resto eu não preciso mexer nada, tá? Isso aqui é padrão. Esse aplicativo Entity, a forma de leitura, né? Se é read write, nesse caso é leitura e gravação, então isso aqui é ok, não preciso mexer, já vem padrão. E vou dar um next. Aqui também são configurações padrões do SQL Server. Se eu quiser habilitar um log de estatísticas, se eu quiser debugar minhas queries, como é que ele acontece, como é que está acontecendo isso aqui eu vou usar só para debug, tá? Eu posso deixar marcado, para ele gravar os logs num diretório específico que eu quero, né? E tem um arquivo, e ele vai gravar, isso é para questão de debug, estiver dando erro, eu quero encontrar, pô, a query está falhando. Ele vai gerar um histórico daquelas queries para mim poder entender o que está acontecendo, tá? Então, essas duas opções são em caso de debug. Se já estiver rodando, você não precisa mais de log, então não precisa ficar gerando log de forma necessária. Pode desmarcar essas duas opções. A parte de criptodados você não vai usar, porque o banco não é criptografia, né? Você não vai usar uma chave. A language do banco, não recomendo mexer. Deixa sempre de usar a padrão do banco, porque isso aqui você pode gerar um problema se você mudar, você vai ter um problema. E, claro, né, tem outras questões aí que a gente tem que considerar. Muito bem. Vamos lá, gente. Vamos lá. Então, beleza, aqui é muito simples. Vou dar um finish. E aqui eu vou fazer, né? Ele gera todas as conexões. Eu vou fazer a minha conexão. Ó, então, ó, completou com sucesso. Quer dizer o quê? Ele bateu lá no banco de dados, ele autenticou, ele validou, a minha conexão já está validada. Muito bem, muito bem, muito bem. Então tá aqui, vou dar OK. Olha que legal. Então pode ver o quê? Que eu criei com o mesmo nome, é o mesmo data source name, 64 bits e 32 bits. Isso garante que eu vou ter suporte independente da versão do Pro. Se o Pro for 32 ou 64, a minha aplicação vai sempre funcionar. Muito bem, pessoal. Muito bem. Aqui morreu, não preciso mexer nada. Lembrando, né, que a ODBC ela tem que ser criada na máquina que vai ser rodada a API. Se for lá na máquina do PES-OE, é lá onde está instalado o programa do PES-OE. Não é na máquina que tá rodando. Às vezes tem essa confusão. A API roda um server, né? E a pessoa quer criar o ODBC na máquina do usuário. Se for na máquina do usuário, que seja na máquina do usuário. Mas a gente tem que ter só esse cuidado. Eu tenho uma API aqui chamada Insert SQL, né? Essa aqui, para que serve essa SQL? Essa é uma API que se chama de Upsert. Que é Upsert? Ela faz insert e ela faz update, né? Ela faz update. Então, ela serve para inclusão de dados, né? Dentro do meu SQL Server. Usando o quê? Usando uma ODBC, usando ADO, né? Então, para quem é do VB6, quem é dos antigos de programação, já usou muito o ADO, né? O ADO, o famoso ADO. É um ADO Connect, então usava muito lá no VB6, a conexão ADO. E é o mesmo conceito, é o mesmo fundamento, são os mesmos comandos, é o mesmo processo. Então é muito simples, tá? É muito tranquilo. André, mas se você quiser ter uma que faz uma consulta, tranquilo, é só pegar essa aqui, salvar como, e aí você adequa ela para fazer só um select, né? A gente já tem um exemplo de select aqui, para retornar uma temp table para você, uma temp table, e você ter os dados que você vê. Qual que é o grande X dessa procedure? Ela faz
a inserção de forma automática para qualquer tabela no SQL Server. Então, André, está me falando que eu, independente da tabela, do formato da tabela, ele vai fazer para qualquer tabela? Sim, para qualquer tabela. Salvo se você tem algum problema com formato de dados, né? Eu já falei em outras lives, questão de padrão de dados, se eu tenho padrões bem definidos, se tem um padrão bem claro. Se eu tiver um padrão claro, bem definido, ela faz insert para qualquer tabela, né? Então, beleza. Então, como é que funciona, né? Então, basicamente, qual que é o X da questão, né? Aqui no meu SQL Server, eu vou ter uma tabela com uma definição, né? Essa tabela vai ter os campos, vai ter todos os padrões previamente definidos. Vamos pegar uma tabela aqui, por exemplo, de tabela de cargo, não, centro de custo, um exemplo, né? Então, dentro da minha tabela centro de custo aqui, eu tenho aqui a definição da minha tabela no SQL Server. Então, eu tenho aqui, ó, o código da empresa, o código centro de custo, a descrição, seu usuário está ativo, enfim, todo, todos os campos relativos à minha tabela no SQL Server. Qual que é o X da questão? Eu tenho que definir lá na minha API principal, meu programa principal, que vai chamar a minha API, isso é importante, anote aí, ó. Eu tenho que passar, né? Eu tenho que passar para minha API, que é essa bem 7 SQL, uma temp table, isso é importante. Igualzinho, eu digo igualzinho mesmo, tá, pessoal? Igualzinho a minha tabela. Então, os mesmos campos, no mesmo formato de dados. Então, ó, a empresa aqui, ó, é char. Então, lá tem que ser char. Aqui é date time. Lá tem que ser também date time ou date. Aceita, tá? Eu posso passar date. Aqui a gente trata essa questão. Se eu tiver um campo tipo data, né? A gente trata isso para ele transformar para date time e vice-versa. Então, eu tenho que ter uma temp table que é exatamente igual à minha tabela no SQL. O primeiro conceito é esse. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou ter que chamar a minha API passando, né? Lembrando que tem que ser os mesmos campos, de preferência na mesma sequência, tá? Isso é importante. Na mesma sequência, passando a handle, né? Da minha temp table. Por quê? A gente vai montar de forma dinâmica o comando select, update e insert. Esse é a grande questão. Então, basicamente, é um processo muito simples. Eu passo a renda da minha temp table. Lembrando que a renda da minha temp tem que ser exatamente igual à minha tabela no SQL Server. Exatamente mesmo, tá? Todos os campos, sem exceção e de preferência na mesma sequência. Ok? Então, primeira dica é essa. Então, defino minha temp table, defino temp table, tal, coloco meus campos, né? E pronto. Com os tipos de dados, compatíveis, isso é importante, né? Se é inteiro, tem que ser inteiro, se é numérico, tem que ser decimal, se é varchar, tem que ser char, e assim, se é date time, tem que ser date, e assim por diante, né? Então, tem que ter uma compatibilidade aí entre os campos. Muito bem. Depois que eu definir a minha temp table exatamente igual à minha tabela no SQL Server, né? Aí eu estou pronto para chamar a minha API. Por que que eu vou fazer? A partir do momento que eu definir minha temp table igualzinho ao SQL Server, a minha API, que é essa API que eu vou disponibilizar para vocês lá na Inova Academia, lá na live, tá? Essa API vai estar lá na live, lá no conteúdo da live vai ter a opção para download. Então, quem tiver na Inova Academia vai ter essa API de graça, tá? Lembrando que essa API ela já é validada e ela já roda aí em muitos dos nossos clientes para integração com o SQL Server. Então, o que a gente vai fazer aqui? Recebe a renda da minha temp table, tem um campo aqui que é a chave, né? Qual que é a chave, né? Ele tem que saber, né, qual que é o conteúdo chave para fazer a integração do SQL Server. Aqui a gente vai ver que ele passa o quê? Os campos separados por vírgula, por pai, vou ver aqui embaixo. Os campos chaves, né? Qual que é a chave, né? Uma tabela pode ter um campo chave, pode ter um campo, pode ter dois campos, pode ter três campos, né? Então, eu preciso saber quais que são minhas chaves únicas, né? Para ele poder fazer a questão da existência, né? Qual que é? Verifica se existe, se não existe, cria, se não atualiza. O conceito básico do CRUD, né? Verifica se existe, se não existe, cria, se não atualiza. Então, eu já uso esse conceito básico do CRUD e eu tenho que passar qual que é a minha chave única da tabela. Então, aqui são os campos que eu tenho que passar, delimitado, e aí, e aqui automaticamente a tabela de retorno de erro. Então, aqui é muito simples, vai mostrar isso na prática, vou entender isso, como é que funciona, tá? Então,
Basicamente, aqui eu defini os meus parâmetros de entrada. Bom, aqui, para quem conhece ADO, né, porque já trabalhou com ADO, conhece muito bem, né? Aqui são todas as minhas variáveis, né, que eu uso para fazer o processo de manipulação de dados. Record set, né, que são os record sets, que são as entidades que representam a temp table, um ou mais arrays de dados, que representam a table, meu objeto de conexão, né, meu objeto de command, né, onde eu vou passar meu select, meu update, eu preciso disso. Veja que esses objetos são todos como correndo, tá, pessoal? Isso aqui é importante, né? Tudo bem, vocês vão ter acesso à API lá, vai estar disponível para vocês. Lembrando que essa API já funciona. Então, o que eu tenho aqui, né? Aqui são todos os dados que eu vou utilizar, né, para manipular, né, o meu ODBC. Então, tem o data source name, o servidor, o user ID, o password, a query, né, os query values, enfim. Isso são variáveis padrões para manipulação dos meus ponteiros ODBC. Então, a gente vai entender isso aqui mais embaixo, como é que a gente atribui isso, como a gente utiliza essas variáveis. Aqui, né, tem o query select, o update, é importante, eu preciso ter a query de select update, tem que montar. Lembrando que essas queries vão ser montadas dinamicamente. E aqui embaixo, as minhas variáveis gerais de manipulação aí, contadores, chaves, enfim. E vamos entender um pouquinho, né? Bom, primeira coisa, né? Eu passo para cá, para essa API, eu passo uma table handle, né? A handle da minha temp table. Então, primeira coisa que eu estou testando aqui é muito importante, ó. Eu tenho uma variável lógica, ela achou, né? Eu tenho que fazer o seguinte: eu passei algum registro. Se eu não passei nenhum registro, não faz sentido eu continuar, né? Ou seja, se não achou, ó, já joga para fora, né? Eu não tenho que mexer. Ah, André, o que está faltando nessa procedura aqui para ela ficar melhor? Está faltando um try catch. Lembra do nossa live anterior? Já aprendeu sobre try catch? Então, posso colocar um try, né? Posso colocar um trawl, né? Um processo de trawl com catch, com finder. Então, isso aqui ficaria muito melhor. Poderia melhorar essa API usando o processo de trawl e catch, como a gente falou no nosso live anterior. Então, o que a gente tem aqui, né? Eu estou criando aqui, né? Verifico o que eu faço aqui, ó. Dou um find first, basicamente o processo padrão para verificar aqui dentro do buffer handle, né? Da minha temp table, da minha handle table, find first. É a mesma coisa dessa find first normal na tabela. Só que eu estou trabalhando com a handle, eu uso essa função aqui, né? Padrão, que ele posiciona na primeiro registro. Basicamente é isso. Se achou, ok, tem o registro, continua. Se não, sai para fora. Aqui, não vou entrar nesse contexto, mas estou apenas o quê? Pegando os meus dados de conexão, que é o meu data source name. Lembrando, pessoal, o que é o data source name? Isso é importante, tem alguns conceitos que muita gente tem dúvida. O que é o data source name? O data source name é o nome da minha ODBC. Então, isso aqui, ó, isso aqui é meu data, aqui, ó. Esse aqui é meu data source name, ó. Esse é meu data source name. É o nome da minha ODBC, né? O DBC Server, né? É o servidor, né? É o nome do meu servidor. Nos casos aqui, ó, o meu servidor é o Zeus. Então, o DBC Server, eu tenho que ter isso. André, mas eu vou atribuir direto no código? Não, vou colocar na tela de parâmetros. Aqui, a minha, a minha tela, né? Ela está justamente fazendo isso. Ela está vindo aqui, ela está vindo aqui e está pegando de uma tela de parâmetros, mas eu podia atribuir na mão também para testar. O usuário, é claro. Qual que é o usuário, André, que eu uso aqui? É o mesmo usuário que eu usei para configurar a minha ODBC. Lembra que eu criei um usuário lá no SQL Server? Esse usuário não é um usuário SA, e aqui eu usei um usuário para mim configurar a minha ODBC. Então, o mesmo usuário e a mesma senha. E é claro que também não posso deixar de ter, né, um arquivo de log, né? Então, estou definindo aqui um arquivo de log para que eu possa pegar as minhas saídas, os meus debugs, meus problemas que eu tenho e direcionar para uma tela de log. Bom, aqui, né, só uma questão que eu estou liberando os objetos, porque isso como isso aqui roda persistente, que é uma questão só de programa. E aqui eu estou criando, né, algumas questões importantes. O que que eu estou fazendo aqui? Para quem já conhece o VB6, isso aqui não é novidade, né? Eu vim na do VB6, programei bastante com o VB. Então, eu estou criando aqui os objetos ADO-DB de conexões, né? Criando o ADO-DB Connection, que é o do tipo Object Connection, ó. Estou criando um ADO-DB Record Set com um objeto do tipo Record Set. Isso é default do program, né? E estou criando, né, um ADO-DB Command, estou dando o nome de Object Command. Então, na verdade, o que eu estou fazendo? Estou atribuindo
esses objetos do tipo correndo aqui, atribuindo a esses objetos que eu acabei de definir aqui, né? Então, basicamente, esse aqui é o base para mim fazer a manipulação de um processo A do DB. Para quem já tem aí vivência aí com VB, com um processo de conexão mais antigo e sabe muito bem o que eu estou falando. Quem não tem também é simples, não tem nenhum não tem nenhum segredo isso aqui. Basicamente, são três objetos aqui que a gente cria para manipular a minha conexão com o banco de dados, inserção, né, e retorno de dados aí do meu processo. O record set, para quem não sabe, né, o record set tem quase o mesmo conceito de um dataset lá do Progress. Então, o record set é o conceito de dataset. O que é isso? É um objeto que ele vai armazenar um array com os dados que ele vai receber, né? Ou a partir de um select, ou a partir de um insert, de um update, enfim, ou um retorno de um próprio processo aí, de uma query escalar ou não, ok? Muito bem. Então, é um processo muito simples, não tem muito segredo, cria esses objetos, isso aqui é padrão. Agora, é um processo muito simples. Estou fazendo o quê? Meu Object Connection, né? Esse objeto que eu criei aqui em cima, eu estou fazendo, usando um método aqui chamado Open, né? O que esse módulo Open faz? Ele cria, né, estabelece a conexão com o meu servidor. Ou seja, se ele encontrar meu DBC, meu usuário e senha tiver certo, ele vai estabelecer a minha conexão. Lembrando que aqui eu estou tratando o erro como erro, tá? Mas eu poderia tratar também um throw catch finally, nem igual a gente viu na nossa live anterior. É outra forma de tratar, né? Então, basicamente, né, o que eu estou fazendo, né? Eu estou abrindo a minha conexão com o banco de dados, nesse objeto aqui. Aí, basicamente, é muito simples, né? Se retornou algum erro, processo de tratativa de erro, aí eu vou retornar os erros, estou jogando aqui num log, né, para deixar formatadinho, processo deixando bonitinho, né? Estou colocando os dados para a gente deixar aí num processo num log, né? Lembrando que nesse log aqui, ó, tá passando a senha, né? Mas isso aqui é só para ambiente de teste, numa produção, eu não poderia deixar isso, que eu estaria expondo, né, o meu usuário e senha, do meu banco. Se é um usuário e senha que não tem acesso, que é só de somente leitura, não tem problema. Mas se for um usuário que tem mais acesso, eu tenho que ter cuidado aí quando eu vou expor aqui meu usuário e senha, tá? Aqui é mais para poder validar o meu parâmetro em tempo de execução, ok? Então, muito bem. Então, estou fazendo minha tratativa de erros, né? Ó, e aqui é interessante, né? Que eu estou gerando aqui um arquivo de log, ó, diretório, né? Com arquivo de log para que eu tenha isso dentro de um servidor aí, de uma pasta, que eu consiga depois ver por que não está conectando, qual erro que aconteceu, e eu tenho a facilidade de dar uma manutenção nisso. Muito bem. Então, processo natural, que é só o processo de conexão, estou validando. Beleza, veja que eu tenho aqui ó, um else, né? Ou seja, se estabeleceu a conexão com sucesso. Ah, André, beleza. Então, quer dizer que meu usuário estava certo, meu data source name estava certo, que o data source name, lembrando que o nome da minha é o DPC, estava certo? Aí a pergunta, nossa, André, e agora? Ele vai usar o DBC 32 bits ou 64 bits? Vai depender da versão do Progress. Por isso que eu disse para vocês que a gente tem que criar esse processo nas duas versões da ODBC, na versão 64 bits, e eu tenho que criar o DBC na versão 32 bits. Por isso que eu tenho aqui, né, a mesma data source name na 64 e 32 bits. Tem que entrar nas duas versões. No Windows Server mais recente, ou no Windows 11, ele já cria nos dois. No do Windows Server de 2019 ou inferiores, ainda não, você tem que criar nas duas versões. Muito bem. Então, dando sequência aqui, muito bem. Então, beleza, abri a minha conexão, processo muito simples, não tem nada especial aqui. E aí agora a gente vai trabalhar aí algumas coisas. Então, no meu command aqui, ó, para quem lembra do VBC, é o mesmo conceito, né? Eu tenho uma propriedade aqui que chama Active Connection, eu estou atribuindo meu Object Connection. Basicamente, eu estou fazendo uma atribuição, peguei a minha conexão, estou atribuindo a essa propriedade aqui, né? Active Connection. Aí eu peguei aqui, cursor type, o tipo de cursor, né? Aqui o cursor se é escalar,
se é o tipo de cursor que eu usar. Esse padrão aqui, né, é 3. André, eu tenho dúvida quais os valores que coloca. É simples, isso aqui é padrão, se você jogar no Google lá, cursor type, tem uma tabelinha, você vê qual é o padrão. Mas o padrão aqui é 3. Command type, né? O type se é um comando que quer escalar, tem um comando, se é uma query aberta, o que é escalar, para quem não sabe, né? O comando escalar é aquilo que você faz, ó. O que é escalar? Select, count, asterisco, é uma função, isso é escalar, retorna sempre o número, né? Select sum de um número, isso são funções escalares. Quando eu faço insert, into, um update não é uma função escalar, então é um select não escalar. Então o padrão aqui é 1, né? Ah, mas deixa eu ver qual que é a tabela. Joga no Google aí, joga no ChatGPT e ele te dá uma tabelinha prontinha de cada objeto do A do DB, né? Tem documentação na web, te dá aí uma documentação. O próprio marcorate.net, na própria site da Microsoft, em fóruns, isso você vai achar em um monte de lugar. E aqui o cursor location é o outro também o processo de como que ele trata o cursor, né? Isso aqui, eu não lembro agora os valores, mas também é como ele trata o cursor. André, mas isso daqui eu preciso mudar? Não. Isso daqui é padrão para mim trabalhar com Progress. Isso aqui já está validado. Eu já validei, nós já vimos qual como isso aqui é só copiar, colar, implementar. Pronto. Bom, primeira coisa aqui, veja que eu passo, a gente passa lá a chave. O que que é essa chave aqui? Isso aqui é importantíssimo, por quê? No meu SQL Server eu posso ter mais de uma chave, né? Mais de uma chave de busca. Eu posso ter tabela que eu tenho que o campo, por exemplo, é nota fiscal. Tabela de nota fiscal eu tenho o quê? A série, eu tenho o número da nota fiscal e eu tenho a espécie. Então, porque ele vai montar a aerodinâmica na clause where, ele precisa formar uma clause where única, né? Então, para me formar a clause where única, eu preciso do quê? Eu preciso dos campos que são os campos chaves, né? Então, basicamente, o que eu faço aqui? Eu passo essa aqui separado por vírgula e aqui eu estou montando, né? Nada mais, nada menos, uma cláusula where, né? De forma dinâmica, né? Estou usando a cláusula end, ó, cláusula end e estou montando os campos aqui para fazer a relação, né? De busca. Por quê, né? Como é que eu faço? Né? Então, select where, a minha chave. Se não existe, cria. Se não, atualiza. Regra básica do CRUD. Ok? Muito bem. Então, montei aqui minha chave. É um do, né? É um do, processo simples. Montei minha chave baseado na cláusula end, né? É, e aí, o que eu estou fazendo aqui, né? Estou varrendo a minha, os meus registros da minha temp table. Ó. Então, olha o que eu estou fazendo aqui, ó. TT handle, default buffer handle, que é minha temp table, meu handle padrão. Por que eu não passando o nome? Porque eu não estou passando o nome do handle, André, o nome do buffer, né? Lembrando, né? Porque eu não passo o nome do buffer. Porque quando eu passo o handle temp table, vai ter sempre um buffer só, né? Não tem como ter dois buffers num handle do temp table. Só teria mais de um buffer se fosse uma query ou um dataset, né? Aqui vai ter sempre um. Então, eu uso sempre o default buffer handle, né? Default buffer handle vai ter. Basicamente, o que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou varrendo os fields, né? Da minha temp table. Lembrando, né? Estou varrendo os fields. Para que eu estou fazendo isso aqui? Para mim montar o meu insert, o meu update, né? O que eu estou fazendo, né? Então, o que eu faço aqui, né? Primeiro, né? Nesse caso aqui, eu estou obrigando a ter um campo chamado de integração, tá? André, eu não quero ter esse campo de integração, eu quero trabalhar diferente. Eu posso arrancar isso aqui, eu posso comentar, né? E tirar isso, só isso. Mas aqui, basicamente, eu estou tratando o tipo, né, de dados, que é date time, e estou trabalhando, fazendo trativo. Então, date time, estou validando. O buffer, né? O valor que eu estou passando para esse campo, né? É menor que 1800, ou seja, é uma data inválida, estou dando next, né? Então, estou fazendo uma tratativa de algumas validações. Isso aqui é processo normal, não vou entrar nisso aqui agora. Bom, o que que é importante aqui, né? Aqui eu começo, né? Começar a montar, né? As minhas queries, né? Isso aqui é importante, né? Então, montando a minha query. Como que eu faço isso, né? Então, ó, eu crio um campo, eu pego o nome do campo, ó, veja que esse campo aqui, ó, é o índice do campo. Então, ele tem um array dentro do meu buffer field, eu tenho um array que cada índice do campo retorna um campo. Então, assim, por exemplo, o temp table, o valor 1.
O valor um aqui para mim é a empresa. O valor 2 é o centro de custo. O valor 3 é a descrição do centro de custo. E assim por diante. Então, ele está acessando, né, o índice do meu, um array, do meu Banff Field, e automaticamente estou pegando o nome do meu campo. Basicamente isso. Processo muito simples. Aí eu estou fazendo a tratativa. Pô, o tipo de dados dessa tempo, meu dado é caractere? É caractere, né? Eu estou fazendo, né, uma tratativa. Basicamente, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando, né? Eu estou somando uma aspa simples, porque eu tenho que ter no meu campo. Basicamente, eu estou dando uma aspa simples e estou dando um replace aqui, né, de caractere de uma aspa simples se tiver com caractere em branco. Estou só tratando meus dados e aqui eu estou fazendo o quê, né? Eu estou fazendo atribuição, ó. Se update, né? A minha TP handle, né? O nome do meu campo, ó, tô passando o índice do meu campo, igual, né? É, o meu é, é igual ao meu Banferrando Field int Banfer Value, meu valor. Pegando o nome do meu campo, atribuindo pelo valor. É claro, fazendo tratativa de ácido e tudo mais. Simples, né? Em resumo, o que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou pegando cada tipo de dados, se é date, date time. André, mas agora eu tenho um campo novo que é o campo BLOB. Vem aqui, vai pegar, que é onde você vai ter que tratar esse tipo de dados aqui, nesse local aqui. Eu tenho que tratar o tipo de dados. Basicamente, eu estou montando aqui, né, os meus campos do update, ó, de update. Então, basicamente, o set, né, para quem não sabe, a cláusula update, eu faço update, table, né, set, tabela, set tabela ponto campo, campo igual value, e depois eu dou o where, né? E faço a cláusula where. Então, basicamente, estou montando aqui meu comando, meus campos de atribuição, e aí eu continuo, né? Eu continuo. Então, se é o primeiro, né? Eu tô pegando, é o primeiro registro? Então eu continuo, tá montando isso aqui. Então, eu não vou entrar em cada processo, que vai perder muito tempo, mas eu estou montando aqui a meus campos, né? Minhas atribuições de campo. Se eu tiver 20 campos, se eu tiver 100 campos, se eu tiver 10 registros, 50 registros, vai fazer isso aqui para todos os meus campos. Então, tá montando isso aqui de forma dinamicamente, tá? Muito bem. Agora, né, eu vou montar aqui os meus campos da cláusula where, né? Basicamente o mesmo conceito, né? Eu tenho o campo-chave que eu passei lá em cima, estou atribuindo os campos e valores, né? Muito simples, não tem muito o que correr. E aqui, o que que eu montei aqui? Só uma string gigante de campos de atribuição, mais nada, né? Meus campos campo igual valor, campo igual valor, campo igual valor e chave igual valor, chave igual valor. A chave, um nota fiscal igual nota X. Chave, só isso, não fiz nada, né? A diferença é que eu estou manipulando as propriedades aqui da minha renda ou da minha TT, só isso. Aqui é um processo simples, não tem nenhum segredo. Bom, aqui, né? Começa uma coisa interessante, né? Aí eu estou nessa variável, ó. Se eu cheguei, né? Aqui eu tô assim, ó. Se ICNT igual, né, a Determinate Fields, quer dizer o quê? Eu cheguei no meu último campo, né? No meu último campo, ou seja, eu tenho uma temp table, né? Que está varrendo todos os campos, né? Do meu registro, né? Vamos pensar assim, né? Vendo todos os campos do meu registro. Aqui no meu SQL Server, por exemplo, eu tenho 2, 3, né? 5, 6, 7, 10, enfim, 15 campos. Todos os campos que eu tenho aqui. Ele está varrendo o primeiro campo até o último, gerando as comparativos e chegou no último, né? Chegou no último, o que ele está fazendo? Ele vai criar minha classe, né? Ou de insert ou de update, né? Mas aqui, por default, para me economizar código, para mim não ter que bater no banco nesse momento, né? O que que eu faço? Eu já crio as duas. Eu crio a de insert, eu crio a de select e eu crio a de update. Basicamente, o que eu faço? Ó, insert into, ó, tt handle, ó, handle name. Então, isso aqui é importante. O nome da tabela da minha temp table tem que ser exatamente igual à minha tabela no SQL. Tem que ser o mesmo nome. André, mas eu não quero fazer isso, eu quero usar o serialize name, não tem problema. Então, eu tenho que mudar a minha função aqui
para usar o serialize name. Poderia fazer isso, tá? Eu poderia usar isso aqui para passar o serialize name, não name, né? Passar o serialize name, que é outra, né? Que é outra opção, né? Eu poderia usar o serialize name, que aí você, na hora de definir, você atribui o serialize name, e aí você dá o nome que você quiser no seu serialize. Então, é outra opção. Aqui, né, nesse exemplo, a gente utilizou o name, né, que é o nome da minha tabela, ok? Então, aí é questão de melhoria, de adequar aí para algumas necessidades. Ok? Então, o que que eu fiz, né? Ó, insert into, o nome da tabela, ó, mais, ó, os campos, né? Values, é a síntese padrão do insert into, né? É insert into, os campos, entre aspas, values e parênteses. Então, basicamente, montei aqui um insert. Eu montei também um select. André, mas por que você precisa do select? O select eu preciso porque eu tenho que verificar se o registro existe para depois eu inserir ou fazer o update. Basicamente, eu faço um select, né? Usando o nome da minha temp table e a cláusula where, né? Tá aqui, bonitinho, já é funcional, já funciona. E assim por diante, né? Update e tudo mais. Bom, aqui tem um log, é claro, fechou. E aqui o que ele está fazendo? Está varrendo toda a minha tabela, né? Até chegar, né, no último registro. Ou seja, vai gerar um insert aqui para cada registro da minha temp table. Se eu passei 10 registros, vai passar aqui 10 vezes. Se eu passei aqui 50 registros, 50 vezes e assim por diante. Ok? Muito bem. Então, aqui acaba, né, o meu processo. E aí, o que que é legal de tudo isso daqui, né? Eu tenho aqui um que eu chamo PI valida, né? O que que é esse PI valida? É uma validação, é um processo, eu pego aqui para vocês, né? O que que é esse PI valida? Esse valida basicamente o que que ele faz, né? Ele vai pegar, vai dar um comando, ó, objet command, ó, command text, ó. Ele faz o quê? Um select. Meu comando que você tem lá no final faz um select e eu faço o quê? Eu faço um execute, né? O que que esse cara faz? Ele vai, né? Ele vai retornar para mim, né? Se eu encontrei o registro ou não, ou seja, né? Ele pega o meu recorte set, né? Que eu já tenho aqui, ó, estou atribuindo, ó, e atribui um array que retornou do meu select. Então, e aqui o objeto é card count, ou seja, o que que eu pego passando aqui? A propriedade chamada é card count. O que que é isso? Record count é o número de registro que ele retornou. Isso pode ser nulo, pode ser zero, ou pode ser nada, né? Então, basicamente, para poder for é zero com o número inteiro. Então, ó, se zero, ou seja, não tem nada, já saiu ok, true. Se for, né, nulo, né, provavelmente aconteceu um erro, né? Aí eu estou dando aqui um erro tô dando um erro de integração. Por quê? Se retornou zero é porque ele bateu lá, ele conseguiu executar a query com sucesso. Isso é importante, conseguiu executar a query com sucesso, porém não tinha nenhum registro mediante minha cláusula where. Se ele retornar nulo no record count, é porque aconteceu um erro, ele não conseguiu executar o comando select. Eu sei, meu comando select estava errado, falhou a conexão, e aí eu posso utilizar aqui o objeto no erro, né, do assign para mim pegar esse erro e tratar esse erro. Muito bem, é isso que eu estou fazendo aqui, estou gerando um log, tudo bonitinho, processo padrão, nada demais. Então, muito bem, então, meu PI valida, minha função PI valida, se retornou ok, né? Diferente. Se não retornou ok, ou seja, retornou um erro, sai fora, continua. Beleza. Fez o processo bonitinho. Então, ó, Object Communication, ó, query. Aqui eu vou dar a query. O que que é essa query aqui? Deve ser query, né? Ele forma a query principal. E aí eu vou fazer o quê, né? Eu vou executar o meu comando. Isso que é importante que eu já atribuo minha query. Se eu estou usando a query de insert ou de update, né? Então, ele dá um execute e trata aqui. Se for nulo, né, diferente de um, obedecer nulo, diferente de um, quer dizer que aconteceu um erro, né? Então, ele sempre vai retornar isso aqui. Se ele retornar nulo, diferente, não, ele vai retornar sempre um. Se retornar diferente de um, aconteceu um erro. Isso é padrão, tá? Ele retorna sempre um. Se for diferente de um, aconteceu um erro, vou tratar o erro, vou falar por que aconteceu o erro e tudo mais. E aí, aqui embaixo, né? Se tudo não aconteceu certo, né? Aí eu gero aqui gero meus logs e tudo mais. O que que ele fez aqui?
ele já, né, ele está fazendo aqui, ó. Então, ó, fiz o PI valida, né, entrou aqui no primeiro OK, se OK, faz o meu primeiro ODBC Query. Fez meu ODBC Query, insert. Se não, ele vai fazer o quê, né? Meu comando de update, né? Então, basicamente, é um if else, né? Ele faz a validação. Em tese, é isso. O comando existe? O registro existe? Existe. Se o registro existe lá no banco SQL, o que que eu faço? O comando existe? Existe o registro do banco? Existe. Se o registro existe, faço insert. Se não, eu faço é, update. André, mas por que que você está verificando aqui LOK, né? Porque essa procedura que foi criada aqui, essa API valida, ela só retorna OK se ele encontrar o registro. Se ele falhar, não encontrar, ele não vai retornar OK. André, dá para melhorar? Dá para melhorar, poderia colocar uma outra variável, mas é uma questão aí que a gente tem que tratar. Bom, pessoal, é simples, tá? O processo está aqui, executa aquele update, faz todo o processo de validação, vê se retornou o erro e finish. Bom, André, puta, é complicado, não entendi nada, ficou difícil. Gente, não tem problema. Isso aqui é só seguir esse padrão. Como eu falei para vocês, essa aqui, a gente vai colocar essa API, vai colocar lá na nossa live, e você pode baixar essa API aí para uso do dia de vocês. É só colocar no processo de vocês, compilar, passar handle, criar temp table, fazer esse processo que eu fiz aqui, vai funcionar, tá? Eu não preciso me preocupar, vai funcionar. Isso aqui já está validado. O que que eu tenho diferente aqui, tá? Que é muito importante. Coisa importante, eu tenho aqui um contador. Isso que é importante, ó. Isso aqui eu estou no looping, ó. Eu estou no loop, né? Eu tenho um contador. O contador, por que eu tenho um contador aqui de registro? Isso é importante porque, como eu falei para vocês, eu tenho que ter um controle aqui do quê? Do número de registros que eu vou mandar por vez, né? Eu tenho que ter uma tratativa. Então, eu tenho que ter uma tratativa na minha query, que eu não posso mandar, por exemplo, que não tem registro, mais que 100 registros por vez. Então, se eu, né, por acaso, ultrapassar 100 registros, eu teria que limitar isso, validar isso dentro da minha query. Essa versão aqui, ela não está validando isso, que é a versão antiga. Mas numa versão mais atual, eu tenho que validar se o número de registros que eu estou passando aqui na minha na minha temp table, ela é compatível com o tamanho do banco. Então, tem que limitar o número de registros. Quantos registros? Aí vai depender um pouco, né? Mas normalmente aí 50, 100 registros por vez. Depende do tamanho depende do tamanho depende do meu DBC. Se for um DBC 32 bits, com certeza, Claudinho. Isso é com certeza, porque essa API aqui é só você colocar e usar, tá? Ela está validada, tá? É só utilizar. É, E aqui, pessoal, qual que é o X da questão? É só colocar e usar. Você não tem que fazer nada. É só colocar e usar. Algumas melhoriazinhas, às vezes a questão que eu falei para você, limitar o número de registros, porque aqui eu não estou limitando o número de registros, né? Não estou limitando, mas você pode limitar onde? Antes de passar, né? Porque se eu ultrapassar o buffer, lembrando que o buffer é 32 bits, é um pouco menor. O DBC 64 bits aceita um número maior de registros. Mas imagina você ficar controlando se é 32, se é 64, se o progress está rodando é 32, 64, isso é ruim, né? Então, você só fazendo uma controle lá na sua aplicação, você não, André, passei 30 registros, tá bom. Então, passa 30 por vez, resolve o problema, não passa mais que isso. Normalmente eu coloco isso num parâmetro, né? Quando eu integro, trabalho com um padrão, para cada tabela eu tenho um parâmetro, né, que eu passo isso, e esse parâmetro a gente faz isso de forma dinâmica, né? Então, por quê? Se for uma tabela muito pequena, eu posso passar 300 registros, tabelinha pequenininha. Se eu vou passar uma tabela grande, que é, por exemplo, uma tabela de movimento de estoque, né, que tem bastante registro, uma tabela inteira, ou eu vou passar todos os registros, ou alguma tabela que tem, por exemplo, de ordem de compra, que tem uma narrativa gigante ali, que isso tem muitos bytes na narrativa, o que acontece, né? O número de bytes
na memória é muito alto. Automaticamente eu tenho um limite, né? Um limite menor, né, de registro que eu vou passar. Então, eu posso ter esse controle tabela por tabela. Se a tabela é pequenininha, eu passo mais registros. Se a tabela é maior, eu passo menos. André, tem uma conta que dá para fazer para saber quantos registros dá para passar? Pessoal, eu não fiz essa conta ainda, tá? Eu preciso dar uma pesquisada aqui. Qual que é o tamanho do Banff aqui que o DBC aceita? Mas, se eu não me engano, são 32 mil bytes, né? Padrão do Progress aí de registro, 32 mil bytes. KB, preciso dar uma olhada aqui certinho o tamanho do Banff. Mas preciso dar uma pesquisada, é só jogar no chat GPT, ele deve dar isso para você aí. Então, dá para fazer uma continha aí pelo tamanho do registro, dividido pelo limite do Banff, para tentar fazer esse cálculo. Mas não precisa, né? Já tem uma experiência aí. Então, você consegue aí mediando isso de acordo com a necessidade. Bom, essa API, pessoal, ela vai estar disponível, igual o Claudinho falou, é isso realmente, né? Só o fonte aqui já vale a pena, e lá não tem só esse fonte, tá? Tem outros fontes, né? Tem todas as APIs, tem todas as fontes de consumindo APIs, falando de fontes aí, aqueles fontes que a gente conecta, consome APIs dos Correios, consome APIs aí do Banco do Brasil, a parte de OpenFi para gerar o token, tem um exemplo lá, né, de uma API REST, consumindo API REST, consumindo SOAP, tem a parte de você consome a API TOSS, DataSul, a parte de criando PCs, a parte de customização de telas HTML, todas as lives, enfim, tem muita coisa boa lá. E aí a gente só tem uma forma de você saber, assinando, entrando lá, divulgando, e ajudando a nossa plataforma a crescer, ajudando a plataforma a criar mais conteúdo, porque quanto mais gente, né, mais força a gente tem, mais recursos a gente tem para aumentar ela. Então, hoje nós temos aí já bastante alunos, tem um número bem considerável de alunos, e graças a Deus, cada dia cresce mais, são mais Saúde, pessoas, a gente tem mais amor. feedback positivos, e às vezes as pessoas me chamam aqui no particular, pô, André, olha, cara, tô aprendendo, tô fazendo, olha, eu fico muito feliz quando eu ouço isso, tá? E, cara, é muito feliz. Sobrinho, respondendo a sua aí, justamente é isso, tá? O grande ganho dessa API aqui, é que ela é dinâmica, tá? Você pode colocar é, qualquer tabela, né? Qualquer tabela, o único requisito que você tem que fazer é definir a tabela, a temp table igualzinho o SQL Server, só isso. Esse é o grande ganho, né? Você colocou ela ali, então você não tem que se preocupar mais com o update de SQL Server, né? Você não tem mais se preocupar com a atualização dos dados do SQL Server. Ela resolve isso para você de forma definitiva, de forma dinâmica, você não precisa se preocupar. O único requisitinho é esse, tá? Então é só me preocupar em usar os mesmos tipos de dados, a temp table igualzinho. Isso é bacana e é um processo que agrega e dá muito valor aí para o dia a dia. Bom, pessoal, vou deixar para vocês aqui um minutinho para mais perguntas, tá? A gente está chegando no final da nossa live. Conteúdo hoje é um conteúdo bacana. Na próxima live, né, tem aí, como vocês estão esperando, o pessoal quer saber ao contrário, né? Como é que pega um ADBC Progress, cria um ADBC Progress, e uso, né, uma aplicação externa para conectar essa ADBC Progress. Vou ensinar isso na próxima aula, vou falar disso na próxima aula. Vou, inclusive, usar aqui uma ferramenta para a gente poder fazer a conexão do Progress, ensinar o processo, como é que instala o Drive, como é que configura, né? Tem algumas dicas, tem alguns macetinhos, principalmente para configurar o DBC Progress, tem alguns macetinhos. Então, a gente vai ensinar a configuração do DBC Progress. Vamos dar um passo a passo de como fazer isso. E aí a gente vai ensinar depois, mostrar um passo a passo aí de conectar essa DBC ou no Linked Server no SQL, ou fazer de alguma outra forma aí para conectar essa. Obrigado, Rafael. Obrigado mesmo. E para conectar o DBC aí, né, de forma externa, o passo a passo, não é um processo tão complexo, mas tem algumas dicas legal que a gente traz para vocês, algumas dicas de segurança. A gente vai trazer aí trazer o Progress, né, que é um outro desafio, né, que muita gente tem pequenas dúvidas, alguns pontinhos, né, que o pessoal falha, alguns detalhezinhos, né? Só que esses detalhezinhos faz toda a diferença no momento de você escalar, de você ter aí segurança, de você conseguir ter flexibilidade aí de criar
uma aplicação tranquila, sem paradas, sem quedas, enfim, uma aplicação constante, que execute aí de forma tranquila, né? Sem muito interrupção. Primeiramente, sempre é uma gratidão enorme, né? Ter vocês, minha recompensa, assim, eu sou professor, já dou aula aí desde os meus 18 anos, desde da minha início de carreira, e obrigado mesmo, tá? De coração aí a presença de cada um, vocês estando aqui, isso é extremamente importante, né? Isso é uma motivação para a gente continuar essa live, continuar mantendo ela gratuita aí toda quarta-feira, né, às 19h30. Então, primeiramente, um pedido, né? Vocês aí que têm seus grupos de colegas, seus grupos de amigos, gente, convide, né? Chame seus amigos, chame seus colegas. Ah, mas ele é coordenador, mas ele é supervisor. É importante, porque ele não precisa executar, ele não precisa colocar a mão no código. Mas o supervisor, o coordenador, o gerente, ele tem que saber como funciona. Porque se ele sabe como funciona, ele sabe como definir, ele sabe como delegar, ele sabe como cobrar, ele sabe como direcionar a equipe dele. E quem é desenvolvedor, muito mais, porque ele vai pegar isso, vai pegar o fonte, que já está pronto, que já está quem vai subir lá na nova academia, e isso já vai ficar disponível para você. Ô, Rafael, é isso mesmo, justamente, meu caro. Cara, ó, orgulho de você aí, viu? Toda semana aí com a gente, praticamente quase toda semana. Feliz aí pelo apoio, pelo acompanhamento. Tem muitos aqui que fazem a mesma coisa, mas seu nome está sempre presente aqui na nossa live. Fico contente, tá? E é isso, pessoal. Gratidão, boa noite, muito obrigado.